Meus amigos, provavelmente Guilherme Falcão está deixando o esporte. Exatamente. Quando eu digo aí provavelmente, eu vou trazer aqui para vocês a fonte. É uma fonte do GE, mas ele deixou entre linhas se está deixando apenas a ser vice-presidente de futebol ou se está deixando o clube mesmo. Mas, na minha opinião, ele está de saída do clube. E eu vou trazer alguns trechos aqui para vocês. Alguns influencers aí estão dizendo que não, ele só está saindo e vai trabalhar com Yuri Romão, mas na minha visão não é isso, tá? Yuri Romão já tinha dito que iria afastar ele de vice-presidente de futebol, ia tirar essa questão aí de vice-presidente, iria deixar um diretor-geral, que foi aí onde contratou o Henrico, mas hoje, meus amigos, ele fez uma carta aberta aí para o público, no caso, Guilherme Falcão fez essa carta aberta, o GE trouxe alguns trechos e eu vou ler aqui uns trechos bestinha aqui para vocês, foi uma carta muito longa, mas o que sabe, meus amigos, que provavelmente, na minha visão, ele está fora 100% do esporte, nem com o Yuri Romão ele vai trabalhar, isso mesmo, isso aí, meus amigos, é algo muito bom, tá? Para pelo menos a gente ter uma noção aí que as coisas estão mudando aos poucos, a pressão da torcida, da imprensa, está servindo para alguma coisa, pelo menos nesse momento, Yuri Romão já, eu acredito, está voltando à sã consciência, porque as coisas que estão acontecendo no esporte são muito estranhas. E Guilherme Falcão, para quem não conhece ele, quem é esse cara, Jackson Guilherme Falcão? É simplesmente, meus amigos, o cara que era que um manda-chuva do futebol. Era o cara que contratava e descontratava na Ilha do Retiro e que contratou o digníssimo do Carlos Alberto por 15 milhões de reais e também contratou Matheus Alexandre por 9 milhões de reais. Esse cara aí que não entende nada de futebol já está no esporte desde 2014. Isso mesmo, é aquele sanguessuga que está ali no esporte desde 2014, tirando o sanguinho aqui, outro ali, vai, volta, trabalha em um canto misterioso e depois tá aí sugando ainda hoje em dia, tá até hoje, né? Acredito que hoje já é o final disso, espero eu que seja o final, que hoje ele está se desligando de vez e espero que não seja pegadinha do seu Yuri Romão. Beleza? Mas bora para a matéria do GE para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Bora lá. Meus amigos, como vocês estão vendo aí, matéria do GE do Esporte. Guilherme Falcão deixa o cargo de vice-presidente de futebol do esporte. Anúncio ocorre no meio do dia da apresentação do novo executivo de futebol, Tiago Gasparino, e do diretor-geral do clube, Henrico Ambrogini. Esse primeiro ponto, meus amigos. Hoje, Yuri Romão estava à frente dessa apresentação de tanto de Tiago quanto de Ambrogini, certo? Mas o que acontece? Yuri Romão tinha pedido para Guilherme Falcão segurar um pouquinho para poder fazer essa transição, porque iria acabar esse vice-presidente de futebol, que é o que Guilherme Falcão era até hoje, tá? E Ambrogini iria aí ficar nesse diretor-geral. Foi contratado, anunciado hoje, tanto ele quanto o Thiago por Yuri Romão, e não mais pelo Guilherme Falcão. Beleza? Mas aí tudo bem, Jackson, tranquilo. A gente viu a apresentação, tudo mais. Eu, particularmente, eu não gostei muito dessa contratação do diretor Henrico Ambrogini. É um cara que eu já disse para vocês aqui que tirou, que estava treinando, que era CEO, na verdade, que era CEO do Figueirense na Série C, não conseguiu subir o time da Série C para a Série B no ano passado, e esse ano deixou o time na lanterna da Série C. Já não entende de futebol, mas é o que a gente tem para hoje. Entende um pouquinho mais do que esse Guilherme Falcão? Entende um pouco mais. É a solução, não acredito que seja. Beleza? Mas bora aí voltar para Guilherme Falcão. Jackson, beleza. Em relação a Guilherme Falcão, ele está de saída ou não? Bora ler um pedaço da carta e depois é para a gente concluir. Bora lá. Meus amigos, esse ponto aí é um dos primeiros pontos que a gente vai ver da carta de Guilherme Falcão, é que ele escreveu assim: é com o coração repleto de emoções que anuncio nesta data meu desligamento do cargo de vice-presidente de futebol do Esporte Clube do Recife. Servir essa instituição centenária foi sem dúvida uma das maiores honras da minha vida. Pra gente não foi não, viu, irmão?
renunciando à parte do tempo que dedicava à minha família e à minha profissão. Trabalhei incansavelmente para tentar fortalecer o clube e elevar o nome do Leão da Ilha ao patamar que sua história merece. O primeiro ponto que eu acho que ele saiu, não está dizendo aqui nada que ele foi demitido, tá? Mas o ponto que ele fala aqui é servir essa instituição centenária e que ele fala também que estava se dedicando muito tempo ao esporte e agora vai se dedicar mais à família. Esse ponto já significa, tá bom, que ele não vai ficar no esporte. Quando ele diz que passou se dedicando ao esporte e agora vai se dedicar mais à família, significa que ele vai se afastar do esporte. Eternamente, aí eu não sei. Aí a bronca que é com o Yuri Romão, sem uma cortina de fumaça, eu não sei. Mas eu acredito que ele vai sair. E a gente vai para esse outro trecho que diz mais explícito que ele está de saída mesmo do esporte. Bora lá. Essa outra parte, meus amigos, ele fala o seguinte: aos atletas deixo o meu agradecimento e respeito. Em todo esse tempo, reconheci em vocês profissionais dedicados aos propósitos do esporte. Até aí, beleza, não está falando nada. Mas esse trecho, preste atenção agora. Aos funcionários do clube, meu sincero reconhecimento pelo trabalho diário, muitas vezes invisíveis aos olhos do público, mas essencial para o crescimento. É esse ponto aí que ele já está se despedindo dos funcionários. Se ele fosse ainda trabalhar com Yuri Romão, ele não iria se despedir dos funcionários. Do jogador faz sentido. Por quê, Jackson? Faz sentido porque ele não vai estar à frente do futebol mais. Vai estar ali mais por trás, se é que ele iria continuar. Mas eu acredito que ele não vai continuar, porque ele já está se despedindo dos funcionários. Os funcionários internos não precisaria saber que ele está saindo. Beleza? Mas concluindo aqui o que ele falou, aos demais diretores, minha gratidão pela parceria e confiança durante todo esse período. Dividiu as trincheiras com vocês, valeu mais do que a própria guerra. Então, meus amigos, que é outro ponto que eu quero falar com vocês. Ele já está se despedindo dos outros diretores, de outras funções, então ele não vai continuar mesmo. Na minha opinião, ele não continua no Sport do Recife. Eu cravo hoje, só se estiver enganando, foi uma pegadinha de Yuri Romão, que esse cara aí não vai aparecer esse ano na Ilha do Retiro. Ano que vem pode aparecer ali nas escondidas? Pode aparecer, que a gestão do esporte é assim. Sempre é assim, o cara sai, mas ele está lá ainda, como a gente viu que tem outros presidentes que passou pelo esporte, tiraram a maior onda com o esporte na lama e estão lá ainda, tá? Ainda estão lá, de vez em quando aparecem, fazem parte do conselho. E, enfim, é o Esporte Clube do Recife, infelizmente é o futebol pernambucano. Mas, meus amigos, um caso aí de Guilherme Falcão, eu acredito que ele não volta mais esse ano e ele já se despediu e tá tudo bem. Agora, o pepino quem ficou foi seu Yuri Romão e a gente. Os torcedores vão ter que aguentar aí Carlos Alberto. Ele saiu, mas quem contratou Antônio Oliveira foi ele. Então as coisas estão meio assim, meio estranho. A gente vai ter que segurar esse pepino. Mas para a gente concluir, meus amigos, a nossa conversa. Esse Henrico vai ser o diretor-geral. Muitas fontes que eu já comecei a pegar, fontes de torcedores do Figueirense, de pessoas dentro do Figueirense, é que esse cara é horrível, tá? Ele não é ruim no futebol. Ele é horrível. Mas eu não sei se ele é mais horrível do que Guilherme Falcão. Apesar que ele só vai fazer essas contratações agora do meio do ano. Para mim, o Sport teria que contratar um cara melhor, tá? Um cara já de mercado, um cara que já, o Vanderlei Luxemburgo, que entenda de futebol, um ex-jogador de futebol, mas um cara simplesmente que era o braço direito de Paulo André, que trabalhou no Cruzeiro para Ronaldo Fenômeno e também trabalhou no Valladolid. Mas, meus amigos, Paulo André, ele sim é um cara que entende de futebol, mas esse Henrico não entende, tá? A gente não pode se iludir. Deus queira que ele faça as contratações boas, no network que ele tem. Acredito eu que, comparado a Guilherme Falcão, ele tem bem mais network do que Guilherme Falcão. Mas vamos ver a cena dos próximos capítulos, vamos ver. Eu não acredito, já digo, repito, que o esporte consegue se manter. Se for um projeto para 2026, numa Série B, tranquilo, já começa a contratar um jogador aí de segunda divisão, contrata os caras que se der uma moralzinha aí, fizer uma resenha na Série A, dá para continuar para a Série B do ano que vem,
mas a situação do Sport Clube do Recife é muito complicada. Vamos comemorar temporariamente, tá? Essa saída de Guilherme Falcão, porque pelo menos eu sinto que a torcida do esporte ainda tem voz. Yuri Romão não aguentou a pressão e escutou, pelo menos, tirando o Pepa, tarde demais, acredito eu, mas não escutou na contratação de Antônio Oliveira, mas agora, com a saída de Guilherme Falcão, é uma esperança que a torcida rubro-negra tem, tanto para uma possível Série B no ano que vem, ou quem sabe um milagre de permanecer na Série A ainda em 2025.